Gente, boa noite, né? Obrigada pela presença de vocês, né? Mesmo no dia frio, né? Que bom, vocês estão aí, para a gente conversar um pouco. O mês de junho, ele tem uma marca, tem uma devoção especial nesse mês de junho. Qual é? Qual? O Sagrado Coração de Jesus. Então, o Sagrado Coração de Jesus, ele é muito querido, né? É uma devoção popular, né? Quando a gente presta o culto ao coração de Jesus, porque o coração na Bíblia, ele tem uma outra linguagem, ele tem outro olhar, né? O coração é como se fosse o centro da pessoa. É onde estão concentrados todos os sentimentos e as intenções dessa pessoa. Então, quando a gente vai ter o culto, quando a gente venera o coração de Jesus, nós estamos olhando 3 coisas dentro dele, principais. Alguém lembra? Quais são as 3 grandes coisas do coração de Jesus? Nós estamos aqui para poder aprender, né? Fazer vocês entenderem, pensar, né? Que eu acho que quanto mais vocês entenderem, mais vocês vão viver e vão contar para alguém, né? Que também vai aprender para aproveitar disso, né? Dentro do coração de Jesus, nós vamos venerar 3 coisas. O mistério da encarnação. A segunda coisa, o mistério da redenção. E a terceira coisa, a misericórdia infinita dele. Isso tudo que está dentro do coração dele para nós. Todas as obras da vida de Jesus são obras de amor. E do amor que saiu do coração dele, para nós. No mistério da encarnação, quando Deus, se imagina, Deus, ele entra no mundo, ele deseja entrar na nossa história. Já pensaram o que é isso? Ele deseja vir, tomar forma humana e ter um coração que bate. E aí passa o infinito, passa a ser visto no finito. Imagina que a gente vai poder contemplar esse coração em Jesus de Nazaré. Isso é maravilhoso. A gente não tem essa dimensão que foi essa encarnação. Quando Jesus vem por amor, por amor. E isso, se vocês quiserem ter essa frase gravada, está em João 15. Vocês que estão ficando atentos com a Bíblia, né? João 15, versículo 9, que Jesus diz assim: assim como o Pai me amou, também eu vos amei. Nós somos amados por Jesus, como Ele é amado pelo Pai. Então não é um amor reduzido, não. É um amor inteiro. Jesus, ele conta para nós esse amor, ele mostra esse amor, porque na nossa vida, gente, na nossa rotina, na nossa caminhada, nós temos que ter um centro onde a gente busca a bondade, a ternura, a força, para dar conta da caminhada da vida. Tem momentos fáceis demais na vida, mas tem momentos que quando ficam difíceis, nós temos que ter uma fonte onde eu posso me nutrir, onde eu posso buscar aquilo que vai ser o meu sustento. Semana passada eu falava para vocês que o amor de Deus é a nossa âncora. É a nossa âncora. Que tudo pode nos acontecer, mas a gente sabe que é amado. Isso é segurança para que a gente caminhe bem na vida. Então, quando Jesus vem, né, e se encarna, ele encarna para revelar que a gente tem um Pai que nos ama. E a gente passa a ser filho de Deus. A gente não pode ser como qualquer filho, né? A gente é um filho adotivo, mas deveria ter no batismo e em Jesus o nosso olhar, né? A nossa visão para poder falar como é que eu vou acompanhá-lo, como é que eu vou imitá-lo, se eu vou fazer parte do corpo dele. Então, Jesus tem muitas revelações com algumas místicas, né? 2 em especial, que é Santa Margarida Maria de Lacoque, que ele mostra o coração dele.
E uma outra santa, que eu devo errar como vou pronunciar o nome dela, mas eu não sei exatamente que língua que é o nome dela, não sei de que lugar ela é. Mas é uma menina que quando nasceu, a família achou que ela ia morrer, não sei por que razão, a literatura não conta. Levaram ela correndo ao padre, e o sacerdote, quando foi batizá-la, disse: é essa menina? Não, vai morrer não. Ela vai ser uma religiosa, vai ser uma grande santa. E através dela, muitas graças chegaram ao mundo. E ela foi uma mística. Então, quando aos 7 anos a família dela foi visitar um mosteiro, ninguém conseguiu tirá-la do mosteiro. Ela passou a viver no mosteiro com 7 anos de idade. E a família muito rica, doou muita coisa para fazer um mosteiro maravilhoso em determinado lugar, porque a família tinha muitas posses, mas o coração dela já tinha sido tomado. E um dia, no Natal, Jesus permite a ela, igual ele fez com a Santa Clara. Não sei se vocês lembram dessa cena no filme de Clara e Francisco, quando Jesus se coloca nos braços de Clara como um bebê, um recém-nascido, né? Isso é uma cena belíssima do filme, né? Mas com essa santa, também ela tem a graça de colocar no colo dela Jesus, menino. E assim como São João colocou o ouvido no coração de Jesus, no peito, e escutou o coração batendo, essa santa, que eu vou falar com vocês, que é Mequetilde, mas eu não sei se é assim que pronuncia o nome dela, ela também colocou o coração dela no dele, e percebeu que o coração de Jesus bate diferente do nosso. 4 batidas por minuto. Bem lento. E são 3 batidas fortes e uma mais suave e mais comprida. Que ele fala que as 3 batidas é toda a onipotência do amor, toda a sabedoria do amor e toda a mansidão. Então são as 3 coisas da divindade. E a última batida é da bondade que ele revelou ao mundo. Então ele fala com ela: é verdade que meu coração bate devagar dessa forma, com 3 batidas fortes e uma lenta, por isso eu morri tão rápido na cruz. Vocês vão ter oportunidade de ler essas coisas. Olha, são tantas revelações que a gente não fica sabendo, né? Que é do coração dele. E ele conta que o desejo que ele tem conosco, pelo amor dele, pelo amor, é de viver conosco, é de caminhar conosco. A gente se coloca diante dele como filho. E quando você está como filho diante de um pai, você espera tudo do pai, de roupa, a comida, a estudo, a educação. E tudo a gente pode esperar do coração dele. Ele fala: então, se vocês precisam de mim como um pai, eu caminho com você como um pai, como um amigo mais fiel dos seus amigos, que vai te ajudar nos momentos mais difíceis, como um esposo, como companheiro de viagem. E ele fala isso de uma forma tão linda, como um companheiro de viagem, que quando o caminho está muito pesado, eu carrego para te ajudar. É belíssimo. Pena que a gente usa tão pouco desse coração. Pena que a gente acredita tão pouco nesse amor de Deus por nós. E um dia essa santa também tem um encontro com ele. Essas místicas têm né, elas tinham a oportunidade de ver Jesus várias vezes, né? E ela encontra com ele, e é como se ele tivesse espelhado. E ele mostra para ela que o reflexo, o espelho nos pés dele, é que é para a gente olhar para ele e se ver. Era a nossa tibieza, a nossa lentidão com o nosso crescimento espiritual. Como que a gente é lento? Que o reflexo do joelho é porque como que a gente tem dificuldade de reconhecer que nós somos criatura, né? A humildade é isso, né? É reconhecer que nós somos criatura e Ele Criador, sendo que Ele foi o primeiro a se curvar diante do homem, e que Ele depois baixou um pouco mais para lavar os nossos pés. E eu digo que Ele baixou tão mais para ser o nosso pão, nosso alimento. Que como Ele mostrava, como é que os olhos, né? O que a gente olha, e como é que os nossos olhos, se a gente olha no espelho dos olhos dele, percebe o quanto que os nossos olhos estão escuros pela nossa desobediência e pela nossa infidelidade a Deus.
Como é que o nosso ouvido, diante do ouvido dele, é tão surdo? Porque o nosso ouvido ele teria que estar aberto na prontidão de ouvir e obedecer. E como nós estamos longe de poder ouvir, muito menos de obedecer. Quando eu fico lembrando de São José, que eu nunca vi uma pessoa tão pronta, né? Levanta, José. Sai com sua mulher e o menino. Levanta e faz isso, José. José sempre pronto, nunca questionou, fez o que escutou. O nosso desejo, que a gente precisa ter um desejo de ter um coração que escuta. Então, quanto que a gente precisa olhar para Jesus e ver o quanto que o nosso coração ainda é lento para amá-lo. Quanto que a gente ama pouco a Deus e o próximo. A gente ama muito o próximo se ele nos dá alguma coisa, se é conveniente. Até a gente poder ter um amor absolutamente desinteressado. De ajudar, de cuidar, de fazer alguma coisa pelo outro, simplesmente porque ele é irmão. Mas eu não sei nada dele, não precisa saber não, ajuda. Aquele que ele colocou no seu caminho, hoje. Porque amanhã é outro dia, a história não repete. E como é que nós somos fracos e lentos para amar a Deus acima de tudo na nossa vida? É impressionante. E os nossos lábios, né, gente? A nossa língua, eu paro e penso, São Tiago que fala isso, aquele que consegue controlar a língua, colocou um freio no corpo. Quantos problemas hoje a gente vive porque falamos demais? Estou falando mentira? Na gota. E tem uma coisa interessante que eu já comentei uma vez com vocês. A gente quando escuta alguém falar mal, porque não tem um trem que rende mais do que falar fofoca, né? Não tem uma coisa que rende mais na vida. O sono de todo mundo desaparece quando fala, vou te contar uma coisa, acabou. Eu vejo isso com os bebês, a partir de 7 meses, que é mais difícil examinar, que eu falo no ouvidinho deles assim, a tia Filó vai te contar um segredinho de amor. Ninguém precisa segurar a criança que eu vejo o ouvido. Ela não mexe. Falo, ó, isso tem 7 meses de idade. 7, 8. Eles ficam paradinhos, você é menina então, aí que nem pisca. É impressionante. Como que a gente... Aí eu fico pensando, hoje, será que a minha boca... O que hoje eu falei? Será que eu usei meus lábios, a minha língua, a palavra, para louvar, para bendizer o nome de Deus, ou foi só para lamuriar? Para reclamar, para falar, ai está frio, ai que preguiça, ai que trabalho, e não para falar, nó, Deus seja louvado, acordei, não tem nada doendo, nó, louvado seja Deus, estou por sua conta. Olhar para ele e falar assim, como é que você me pensa hoje? O que você espera de mim hoje? Hoje eu estou só por sua conta? Agradecer o sol, agradecer o trabalho, agradecer a comida, agradecer tanta coisa para agradecer. Faz a lista de tudo que você tem para agradecer, não vai sobrar nada para poder reclamar. E aí Jesus fala assim, quero te ensinar 3 coisas. Falou passando também que te último, mas eu acho que ele está falando para mim, eu ensino para vocês, né? Assim nós vamos, né? Ele não falou, quero para mim não, mas eu aproveito, adoro ler os místicos, né? Amo ler os místicos. E Jesus fala com ela assim, vou te ensinar 3 coisas que vai ser muito bom para a sua alma. E eu fiquei apaixonada. E fala, cada vez que você pensar em dar graças a Deus, dar uma ação de graças, pense em tudo que foi feito por ti, quando eu te criei. Então, desde o momento que eu te criei, e porque pelo mistério da minha encarnação, eu vim para te salvar. Então pensa, e agradece tudo que foi feito por ti. Depois ele diz, quando você for agradecer de novo, pensa que você foi tirada, assim, uma graça você ter nascido. Nós te escolhemos, poderia não ter sido escolhida? Eu te escolhi tudo que eu fiz, desde o momento da sua criação até hoje, para você estar onde está. E às vezes a gente esquece de lembrar, porque a gente não consegue imaginar tudo que Deus fez na nossa vida, para que a gente estivesse até aqui agora, escutando isso. Tudo que Ele já fez por você. Então quando você começar a agradecer, você fala, obrigado Senhor, obrigado, obrigado, depois você fala assim, e se eu esqueci de alguma coisa, obrigado. É muita graça. É muita coisa que Ele fez por nós. E a terceira coisa, Ele fala de uma coisa maravilhosa, Ele fala, quando você pensar no futuro, na eternidade,
pensa em tudo que eu preparo para te receber no céu. Ah, que coisa chique. Você não tem, ele fala, você não tem dimensão do que está preparado para você. Ele fala, então pense alto, pense grande, comece a me agradecer pelo que eu preparei para você, porque aqui todos os seus desejos serão satisfeitos. Você não tem dimensão do que eu preparei para você no céu. Então pensa. E comece a me agradecer hoje por tudo que eu já preparei para o momento que eu te receber. A gente tem tanto pavor desse momento que a gente nem toca no assunto, larga para lá, fala, não quer tocar nesse assunto. Mas é interessante pensar nisso. Como é que ele prepara? E ele fala de um jeito tão bonitinho, que da mesma forma, quando a gente recebe uma coisa preciosa, e a gente guarda aquilo, que ele também, ele caminha com tanto cuidado, porque ele tem que guardar com tanto cuidado todas as almas que estão entregues para ele. Que as nossas almas estão escritas e guardadas dentro do coração dele. Acho que só metade do que eu falei dá para a gente dançar a noite inteira e pensar o quanto a gente é amado e cuidado. E mesmo assim a gente ainda consegue ser infeliz. Ser deprimido, ser tenso, preocupado, angustiado. Não cremos num Deus que pode nos amar tanto. Quando Deus tem uma preocupação imensa pela nossa redenção, Jesus fala, eu por amor eu vim, e por amor a você eu sofri tudo para sua alma. E na nossa redenção, você imagina, Jesus ficou como aquele que a gente adora ler, as parábolas da misericórdia dele, que é aquele que nos busca como ovelha perdida, aquele que nos procura como aquela mulher que perdeu a moeda, como o pai que recebe o filho, é ele, né, que está sempre atrás de nós, sempre correndo atrás de nós. E aí ele mostra uma imagem maravilhosa para essa santa, que ele convida ela a deitar o ouvido, fala, deita, coloca a cabeça, reclina nos meus pés. E ela coloca o ouvido em cima da chaga do pé dele. E ele fala com ela assim, o que você está ouvindo? E ela fica sem saber se podia responder para ele. E ele fala, você não percebe uma caldeira fervendo? Sim. Pois é, isso é como, está fervendo mesmo, é como se me dissesse, corre, corre. E eu corri muito. Ele fala, eu corri muito, estava sempre apressado. Ia de cidade em cidade, pregação por pregação, na minha aflição de cumprir tudo para buscar você. O desejo de Jesus de buscar cada um de nós, de lutar pela nossa salvação, de nos tirar do reino que a gente estava das trevas, para nos levar para um reino de luz, para mudar a nossa história, a nossa vida. Esse é o coração dele, que sofre um amor tão alucinado e tão pouco valorizado. São Francisco ficou cego de tanto chorar, porque ele falava, o amor não é amado. Ele chorou tanto que ele ficou cego, porque o amor não era amado. Diferente de hoje. A gente pensa, vocês pensam nesse amor dele? Vocês pensam de verdade assim, nossa, como eu sou amada? Como Deus me ama, como Ele cuida de mim, como o coração dEle, como Ele mostra para ela, é um abismo de misericórdia, essa misericórdia que a gente não vai conseguir compreender, porque Ele ama, Ele cuida de cada filho, né? Ele fala que se a gente quisesse ir até Ele, que tem 3 tipos de homens, Ele fala, tem aquele que parece estar paralisado, que morre de medo de mim, que tem medo que não chega em mim. E por que tanto temor? Ele fala, se ele vier, eu o curarei dessa paralisia, de tantas coisas, e de tantas coisas ele pode chegar, se ele só chegar até mim, e disser que quer. Ou de muitas vezes ele fala, tem aquele homem inquieto, nervoso, aflito, pensa na minha paixão, e de como eu fui paciente, para poder tolerar todos os sofrimentos. E você vai se acalmar, diante às vezes de tão pouca coisa. E ele fala, e aquele homem que faz tudo de uma forma desleixada, é porque na verdade ele fala, é a sua tibieza em me amar, em ter cuidado com as minhas coisas.
A gente fica envergonhada quando vai lendo as coisas de Jesus, né? Desse cuidado apaixonante, ele tem um amor apaixonado por cada um de nós. E que a gente não consegue corresponder a esse amor, porque a gente nem pensa num coração que nos ama tanto, que bate por amor a cada um de nós. Ele fala da alegria que ele sente quando cada um de nós arrepende de um pecado, não por medo dele, mas por amor. E é tão interessante que ele diz assim: todos nós que somos leigos, quando pecamos, que a gente machuca, né? A gente fere de novo, é como se ele tivesse novamente preso à cruz. E a gente também suja o rosto dele. Mas que quando um sacerdote ou uma freira, uma religiosa, peca, rasga o coração dele. Porque o sacerdote, ele nasceu dentro do coração de Jesus. Então, quando a gente também tem a devoção ao Sagrado Coração de Jesus, a gente está rezando pela santificação dos sacerdotes. Então, quando eu trago para vocês uma pincelada sobre o coração de Jesus, é porque a gente precisa voltar o nosso olhar para um coração que nos ama sem igual. E às vezes a gente fica vivendo relacionamentos e a vida mendigando afeto, sendo mal amada, mal cuidada, mal olhada, cuidada de qualquer forma, e a gente aceita os nadas daqui, mendiga sentimento, e não temos condição de compreender um amor incondicional, como o de Deus por cada um de nós, que não quer ver a nossa vida como está, mas é capaz de transformá-la, de colocar onde Ele sabe que nós podemos chegar, se apenas você disser: entra, a casa é sua, porque Ele bate todos os dias a porta do seu coração. Imagina, Ele nos ama com o amor que o Pai o amou, e a gente simplesmente ignora esse amor ou despreza esse amor. Porque o ser humano é assim, quando alguém fica sabendo que você é muito amado, fala: fulano gosta de você, você fala: nem ligo. Mas o dele, a gente deveria se lançar nesse coração, porque isso é uma fornalha que queima sem nos consumir. E queria sugerir a cada um de vocês uma tradição antiga da igreja, que eu não sei que quantos de vocês conhecem, já fizeram isso, que se chama entronizar o coração de Jesus, o Sagrado Coração de Jesus em casa. Alguém já ouviu isso? 1, 2, 4, 5, 6, 7. Vocês já fizeram a entronização do Sagrado Coração de Jesus em casa? Alguém já fez? Não? Isso é uma tradição maravilhosa na igreja. E as pessoas que sabem que, na verdade, entronizar o coração de Jesus é dar a Ele o lugar dele dentro de casa. Ele é ser o Senhor da sua casa, ser o Senhor da família, ser, na verdade, o grande amigo da família, ao qual a gente vai poder conversar com Ele. Ele vai ser o centro. Então, como é que isso funciona? Como é que isso funcionou? Essa entronização, ela aconteceu baseado na história, na relação de Jesus em Betânia. Porque quando Jesus foi a primeira vez na casa de Lázaro, Maria e Marta, imagina, passou alguém por lá, uma família muito rica, e falou com eles assim: você poderia receber um pregador itinerante? Era um pregador itinerante? Pode. Família abastada, né? Pode. Aí chegou Jesus com aquela leva dele, né? Uns 13 homens, pelo menos. Chegou aquela turma, e eles receberam ele como uma visita. Sentaram distantes, comeram, a conversa foi agradável, Jesus muito agradável, observava todo mundo, comeram e foram embora. E na hora de ir embora, Lázaro e Marta devem ter ido levar Jesus à porta e falou com ele: tá, depois você passa aqui. Não é assim que a gente faz com quem a gente não é muito íntimo, né? Depois você volta. Mas Jesus voltou, né? Porque ele era terrível, voltou. Aí ele voltou e a conversa já foi melhor. Lázaro já sentou mais perto dele, e a conversa foi interessante, o bate-papo foi bom. E Lázaro gostou dele, Marta gostou. E aí, quando Jesus foi embora, Lázaro falou com ele assim: aqui só volta? Passa aqui de novo. Jesus falou: eu volto, Lázaro. E voltou.
Só que a terceira vez que ele voltou, a conversa já foi completamente diferente. Porque Lázaro assentou de frente a Jesus, ajoelhou diante dele, encostou o cotovelo dele no joelho de Jesus, olhou para Jesus e falou assim: Senhor, essa casa não era assim não. Aqui nós éramos 3. Era Marta, Maria e eu. Mas Maria foi embora. E ela se tornou prostituta dos leprosos. E Lázaro chora. E aí Jesus olha para ele. Essa cena me emociona tanto, porque eu acho belíssima. Fala com ele: não chore, Lázaro. Eu trarei Maria de volta. Levou ou não levou Maria de volta? Não teve o último jantar que Maria lavou os pés de Jesus, não quebrou aquele bálsamo, aquele perfume, que Judas falou: mas por que ela está gastando tanto dinheiro com esse perfume? Lembram disso? Então ele voltou. Então qual é hoje o objetivo quando a gente coloca o Sagrado Coração de Jesus em casa? É para ele ser um grande amigo, para a família se reunir diante dele e contar as alegrias do dia, mas também a tristeza, como Lázaro contou. Porque a gente vai colocar isso no coração de Jesus. E vamos ensinar as crianças a contar tudo para o coração de Jesus. Se já anda de bicicleta, se fez boa prova, se não fez boa prova, se o pai perdeu o emprego, se o pai ganhou um emprego, ele passa a ser o grande amigo da família. E Jesus faz 12 grandes promessas sobre isso, belíssimas, que ele disse para Santa Margarida Maria Alacoque, e que vale a pena vocês conhecerem, se vocês não conhecem. Ele fala da casa que tem entronizado o coração dele, das promessas que ele traz. É belíssimo. Jesus não precisava prometer nada, porque já nos criou, nos salvou, nos revelou um pai, nos deu uma mãe de presente, não precisava te falar mais nada. Mas mesmo assim, ele continua somente a dar, a dar. Então, e com isso, hoje a gente faz o que a gente chama de hora santa. Uma vez por mês, é um pedido de Jesus, que Jesus fez a Santa Margarida Maria Alacoque, que da primeira quinta para a primeira sexta-feira do mês, na noite de 11 à meia-noite, fizesse companhia para ele. Então existe um livro, chama Hora Santa, que a gente fica fazendo companhia para Jesus de 11 à meia-noite em oração com ele. É chama Adoração Noturna do Lar, que hoje a gente faz pela internet e as pessoas acompanham. A gente fica com ele de 11 à meia-noite. Geralmente são textos belíssimos, que tem a hora que a alma fala e a hora que ele fala. É muito lindo. São coisas que vale a pena vocês procurarem para poder crescer essa intimidade com ele. E Jesus deixa uma outra coisa, que ele diz, que se ele ensina, e fala, às vezes você precisa interceder na vida de alguém, rezar por alguém, que está preso por um pecado, um vício, e hoje tem tanta coisa grave, tanta coisa mais grave que a gente podia imaginar, tantas famílias sofrendo, e o alvo hoje são as famílias, né? Então, tantos tipos de vícios difíceis, que às vezes as pessoas precisam ser libertadas, de tantos pecados sérios. Então, Jesus dita uma oração linda, que eu mandei para a Pati, para ela colocar no Instagram dela, e vou colocar também no meu Instagram, para que vocês possam rezar. Ele fala que essa oração é muito forte, isso ele mesmo fala, porque é uma oração baseada somente no amor. Ele fala, pelo amor que eu fui até a Virgem e me encarnei, pelo amor que eu aceitei ser enrolado nos paninhos, pelo amor que ele foi atado à coluna para ser flagelado, tudo baseado no amor. A gente pede a intercessão para que aquela pessoa seja libertada, porque tem coisas que de verdade, somente o amor de Deus para poder libertar. Então, quando a gente vive tantos sofrimentos, famílias com maridos viciados em jogos pela internet, em ações via internet, ou em pornografia pela internet, e com isso gerando custos e falência, e tanto problema que a gente não tem dimensão do que está acontecendo. Se a gente tem uma oração dessa tão poderosa na mão, que vocês conheçam alguém ou querem interceder na vida de alguém que precisa de receber a graça de Deus, de ser libertado, rezem.
Essa oração foi ditada por Ele, para uma santa. Então que a gente possa aproveitar isso, isso vai estar nos Instagrams, que vocês possam pegar isso. Então tantas armas Jesus deixa na nossa mão, para nos mostrar que o poder da oração é incalculável. Mas nós vamos rezar no coração dEle, como oração ditada por Ele, para libertar quantas pessoas, quantas famílias hoje vocês conhecem que precisam de uma libertação? Quantas? Porque hoje, se eu quiser destruir uma família, eu pego um membro e destruo. Então, o remédio nós temos. Então, que graça nós temos de saber que o coração de Jesus é a nossa fonte segura de amor, de esperança, que nos sustenta, que nunca vai faltar na nossa vida e que nós podemos sempre ter essa certeza de um amor que nos acompanha, sempre, que não muda de ideia, que é eterno, que vai cuidar de nós sempre. O amor de Deus, Ele não vai mudar porque eu fiz alguma coisa de errado. Deus sempre vai nos amar, e quando a gente peca, Ele agarra mais no pescoço da gente para não nos perder. Jesus não quer nos perder, essa é a misericórdia infinita dEle. Ele quer salvar a todos, a todos. O amor dEle por nós é incondicional. É uma das coisas mais lindas que a gente tem na vida, é saber que somos amados. Então, se hoje tem alguma situação na sua vida que te entristece, que te aborrece, lembra desse amor. Fala, existe um coração que bate somente por mim, que me ama, que cuida de mim, e que se eu for até ele falar, Jesus, vai falar o que foi. Conta para Ele, coloca lá no coração dele. Fala, Jesus, me esconde na sua chaga, estou passando uma fase tão difícil, me esconde dentro do seu coração, me esconde, deixa eu ficar ali descansando dentro do seu coração, me ajuda a colocar minhas preocupações, meus medos, minhas angústias, as minhas tristezas, dentro do seu coração, tão sagrado, porque somente o Senhor pode mudá-lo, pode mudar tudo do meu, da minha vida, da minha história. Então a nossa confiança nesse coração é a nossa salvação, é certeza, certeza, que nós estamos seguros. Por quê? Porque eu tenho um coração que me ama, que bate por mim, todo poderoso, todo bondoso, todo manso, todo cheio de sabedoria. Então é Ele que nos dá sabedoria, que nos dá mansidão, Ele que é toda bondade, é Ele, somente Ele. Vamos buscar refúgio aonde? Como diz Pedro, aonde iremos, Senhor, se somente Tu tem palavras de vida eterna? Então não existe ninguém como Deus na nossa vida, como Jesus na nossa vida, e não existe nada mais adorável que o seu sagrado coração. Eu queria hoje deixar só pincelado para vocês um desejo de conhecer esse coração que bate por você, e que a gente possa realmente pedir a Ele que a gente seja escondido nesse coração. E até descobrir por essa santa que até o nosso purgatório nós podemos passar escondidos, agarrados no coração dele. É muita graça. Então que Deus nos ajude nessa caminhada, não sozinhos, mas pela intercessão de Nossa Senhora, que o coração imaculado de Maria e o Sagrado Coração de Jesus são sempre muito juntos, e eles estão sempre atentos às nossas orações. Quem falou isso? Foi o anjo de Portugal, quando começou a preparar os meninos, antes da aparição de Nossa Senhora. Falou, os corações de Jesus e Maria estão juntos, estão sempre atentos às orações de vocês. Nada passa sem que eles saibam. O que nos resta e precisa? Confiar. Então que Nossa Senhora interceda por nós nessa noite, e nos ajude a confiar nesse amor imenso que transborda por nós, onde gera vida para nós, onde nos restaura, nos põe de pé, nos revitaliza e nos fala, coragem, a carga está pesada, eu sou seu companheiro de caminhada de eternidade, eu carrego o excesso para você. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Sempre que vocês ouvirem a palavra de Deus, antes dela ser anunciada, peçam ao Espírito Santo para que trabalhe o seu coração,
que esteja com o coração aberto, que ele faça o trabalho que essa palavra que vai ser semeada precisa fazer no seu coração. Como diz São Tiago, não escute essa palavra como mero ouvinte, porque essa palavra salvará as nossas vidas. Então, sempre que ouvir, pensa nisso. Hoje nós vamos reler o Evangelho de domingo, Lucas 6. Então, eu queria que enquanto eu estivesse lendo para vocês, que vocês fechassem os olhos. É porque nesse momento, Jesus diz para você, né? Então, nesse momento, eu preciso ouvir o que Ele diz para mim. E a palavra que Ele mais vai querer trabalhar no seu coração vai ser a palavra que mais vai ficar forte em você. E a delicadeza de Jesus é tão grande, que Ele começa assim: eu, porém, vos digo, a vós que me escutais. Delicadeza é muito grande, né? Porque ninguém é obrigado a ouvir, né? Mas a vós que me escutais. Amai os vossos inimigos, fazei o bem aos que vos odeiam, bendizei aos que vos amaldiçoam, orai por aqueles que vos difamam. A quem te ferir numa face, oferece a outra. A quem te arrebatar o manto, não recuses a túnica. Dá a quem te pedir, e não reclames de quem tomar o que é teu. Como quereis que os outros vos façam, fazei também a eles. Se amais os que vos amam, que graça alcançais? Pois até mesmo os pecadores amam aqueles que os amam. E se fazeis o bem aos que vulo fazem, que graça alcançais? Até mesmo os pecadores agem assim. E se emprestais àqueles de quem esperais receber, que graça alcançais? Até mesmo os pecadores emprestam aos pecadores para receberem o equivalente. Muito pelo contrário, amai vossos inimigos, fazei o bem e emprestai sem esperar coisa alguma em troca. Será grande a vossa recompensa e sereis filhos do Altíssimo, pois Ele é bom para com os ingratos e com os maus. Sede misericordiosos como vosso Pai é misericordioso. Não julgueis para não serdes julgados, não condeneis para não serdes condenados. Perdoai, e vos será perdoado. Dai, e vos será dado. Será derramada no vosso regaço uma boa medida, calcada, sacudida, transbordante, pois com a medida com que medirdes, sereis medidos também. Palavra da salvação. Quando a gente escuta esse trecho, e ele tem um impacto, né? Que a gente escuta esse trecho, é um trecho que é um impacto para nós, né? Porque é difícil. Se isso fosse somente lei, se fosse uma lei ditada para nós agora, seria difícil de viver. Porque a lei, ela te é entregue e você se vira para cumprir, revelando exatamente que a gente é incapaz de fazer isso, né? Mostra exatamente a nossa pequenez, a nossa fragilidade, a nossa miséria diante disso. Mas isso aqui não é lei. Isso aqui é o Evangelho de Jesus. Isso aqui é a boa nova dele. Isso aqui é diferente. Quando Deus Pai fez esse grande mistério da encarnação, Ele fez algo absolutamente novo e simplesmente encantador, né? E algo tão profundamente transformador. Porque somente porque Ele fez isso, né, e mandou o Filho dele, que nos ensinou a ser filhos do Altíssimo, é que é capaz que hoje a gente possa viver isso, né? Isso aqui é um programa de vida. É possível que a gente viva isso, porque Ele fez a coisa de uma forma que Ele transformou de tal jeito o homem, que o homem é capaz de perdoar, de esquecer, de amar, de rezar pelos inimigos, para não julgar. Por quê? Ele falou isso em Ezequiel. Olha, Ele falou isso muito antes, né, de que Jesus viesse. Ele falou em Ezequiel
26, no capítulo 36, ele disse: dar-vos-ei coração novo, porém e farei com que andeis de acordo com os meus estatutos e guardeis as minhas normas e as pratiqueis. Então, na verdade, acontecerá, né? O que Deus colocou para nós é uma proposta tão maravilhosa que Ele nos deu Jesus como modelo. Isso aqui é possível viver somente por uma coisa. Porque Jesus, além de nos dar o modelo do que é como ser filho, né? Como é que é ser filho de Deus, né? Que ele diz, está descrito aqui na carta dos Romanos, está escrito na carta de Pedro, no capítulo 2, que ele fala: Cristo sofreu por vós, deixando-vos exemplo, a fim de que sigais seus passos. Ele não cometeu nenhum pecado, mentira nenhuma foi achada em sua boca. Quando injuriado, não revidava, ao sofrer, não ameaçava. Antes punha sua causa nas mãos daquele que julga com justiça. Então, ele deu o modelo. Como é que a gente vai fazer para seguir esse modelo? A gente só é capaz disso por causa de uma coisa. Qual é? Como é que nós vamos dar conta de viver o Evangelho? Como é que nós vamos dar conta de trabalhar a nossa conversão, né? Porque a nossa conversão é isso, quando a gente toma uma atitude e todas as nossas ações estão comprometidas por causa dessa ação. Não, se eu, né, assumo que creio em Deus e que sou filha dele, reconheço isso, todas as minhas ações são pautadas por isso. Mas por que a gente dá conta? Por que a gente está a caminho? Vocês estão aqui numa terça-feira, por causa de uma palavrinha, qual é? Outra, nem é fé, nem amor, qual é? Qual da graça? Aprenderam. Por causa da graça que é derramada em nós. Porque a gente sozinho não é capaz de ler, você vira a página e fala: sou eu não. Não sou eu. Imagina, Senhor, se eu vou perdoar, fez mal para mim, vou dar um jeito de dar o troco. Né? É só o namorado trair, fala: mas eu vou trair do mesmo jeito, você vai ver o que eu vou arrumar. Porque isso é inerente ao ser humano. Né? A gente vai querer pôr o pé para o outro cair, né? Não tem jeito, mas é a graça de Deus que vai nos transformando. Mas para que a graça de Deus possa atuar na minha vida, na sua vida, o que nós temos que fazer? Primeira coisa, nós temos a liberdade, ok? Guardem isso, a nossa vida com Jesus é o encontro da graça com a liberdade. Então primeiro eu falo com ele: Jesus, eu quero te seguir. Ele fala: que lindo, então eu vou te dar graça. Jesus, eu quero rezar, então eu vou te dar graça. Jesus, eu quero confessar, ele te dá graça, porque sem a graça a gente faz nada. É o que ele fala em João 15: sem mim nada podeis fazer, e nada é nada. Nós temos a ilusão que fazemos alguma coisa. Então, por causa da graça, nós somos transformados. Como é que Jesus pode nos transformar? Somente se ele encontrar conosco, ok? Não que ele não queira, o problema é a gente querer. Como é que um milho vira pipoca? Se eu puser no fogo. Como é que eu vou ser transformada? Se eu for exposta ao fogo, que vai me consumir sem me destruir. Isso é o Espírito Santo de Deus que tem que nos queimar, tem que nos pegar de jeito. Tem que pegar esse coração duro e dar um coração de carne. É Ele que tem que nos transformar, Ele que tem que nos fazer experimentar a experiência de ser amado. Porque como é que eu vou amar alguém? Porque para eu poder esquecer, perdoar, não julgar nem nada, eu tenho que ter um amor imenso por você. Como é que eu consigo ter esse amor? Se eu me sentir amado. Então essa é a primeira experiência que todos nós temos que fazer, de ser amado de uma forma tão incondicional por Deus. Deus nos ama tanto, e de entender que Ele tem uma paciência tamanha conosco, e que Deus me perdoa tanto, que eu falo: eu tenho que perdoar o outro que é igual a mim, ué? Se aquele que é o Senhor de todas as coisas me olha com compaixão e me perdoa, quem sou eu para não perdoar o outro?
Mas isso é um caminho. Porque às vezes a gente começa a nossa vida espiritual, e eu dou muito exemplo com criança, porque eu acho que a gente é menino mesmo diante de Deus. A criança, ela pega, por exemplo, uma semente para plantar, e ela quer comer do que vai gerar aquilo ali. Então ela vai lá e planta, e todo mundo ajuda ela a plantar. No dia seguinte ela levanta cedo, vai correndo para ver se já está pronto para ela pegar e comer. Nós somos assim na nossa vida espiritual. A gente nem bem começou os primeiros passos na vida espiritual, e a gente acha que já vai colher todos os frutos. Toda a nossa vida espiritual é uma profissão de fé, porque Deus respeita uma coisa que chama liberdade. Então, para que a gente possa conseguir viver esse evangelho, a gente precisa de permanecer em Deus. E nós somos, às vezes é muito volúvel, às vezes vem uma onda, nós vamos na onda. Passa a moda, a gente sai da moda. Até a gente ter uma fé madura, que independente do que te aconteça, você permanece em Deus. É um tempo, é um chão, é muita Eucaristia que gasta, é muito joelho que gasta. Porque senão um dia a gente começa muito bem rezando, depois a gente acha que a gente grande já sai fazendo as coisas sozinho. Aí tem que voltar de novo. É igual o menino quando aprende a andar, gente. É só lembrar de um menino de 1 ano. Ele anda de base larga porque não tem nem sustentação, porque a fraldinha não deixa. Mas ele acha que ele é grande. Então ele começa a andar e você tenta ajudar, ele bate e fala, dá licença, né? Volta para lá e sai que eu dou conta. Vai e cai, você fica esperando para dar o colo. É Deus conosco. Então, para a gente dar conta de viver isso aqui, não é brincadeira. Porque o primeiro desejo do ser humano é gostar só daquele que gosta de mim. Mas eu vou ter que conviver, então, em ambiente de trabalho, na família. Isso é o nosso grande desafio. Se eu assumo que eu sou cristã, já está todo mundo me olhando torto. Como é que eu vou comportar ali? Como é que eu posso ter o mesmo padrão de comportamento? Não é ser melhor, nem ser pior. Cristão não é melhor nem pior. É um jeito diferente de viver, porque é o jeito de Jesus. É isso. Então, como é que você vai reagir diante disso? A carta de Tiago, ela me põe tonta. E tem uma semana que eu estou pensando nas frases de Tiago, né? Eu estou andando, agarrada nele. Já marquei até confissão, porque a situação é grave. Só ler Tiago, que você fala, nó, misericórdia, tem saída não. Quando Tiago fala assim, estejam prontos para ouvir, morosos para falar, e morosos para se irritar. Pode imaginar que a gente está seguindo essa linha. O povo nem acabou de falar, já está brigando. Então, a hora que você vai, e é tão interessante que à medida que Deus vai nos transformando, na hora que você vai irritar, você morde a língua e fala, não, tem que ficar moroso para falar. Bem calminho, bem lento, deixa o outro falar. É um trabalho, porque na verdade a nossa vida é uma batalha espiritual conosco. Para poder viver esse homem espiritual que Jesus nos mostrou, isso é uma luta, porque o mundo está sempre nos seduzindo de um outro jeito. Então o dia inteiro, a gente se voltar para o Senhor, a gente precisa da vida de oração, porque sem a vida de oração, eu me perco, e daqui a pouco eu estou reagindo igual o mundo reage. Eu preciso de reagir como Deus reagiria no meu lugar. Isso é um treinamento. Ninguém vira atleta da noite para o dia, vira? Né? O atleta, ele tem que treinar todos os dias. Você vai fazer um salto à distância, quando seu treinador te coloca, vai aumentando a altura, você treinar para você ficar melhor. Assim é a nossa fé. Para mim poder acreditar cada vez mais estar perto de Jesus, eu tenho que querer, primeiro passo. E eu tenho que ter um tempo, segundo passo. Eu tenho que ler a palavra, eu tenho que meditar e eu tenho que mudar as minhas ações. Mas Jesus, ele é tão doce, que eu já falei com vocês. Ele só vai transformar em vocês aquilo que vocês apresentarem para Ele. Se vocês falarem com Ele, não, Senhor, sou ótima, não tem nada para resolver, ele vai ficar do seu lado. E não vai agir em nada. Mas vocês falar com Ele assim, Jesus, guarda minha língua. Não, estou apavorada com a língua. Aí, fala com Ele. Resto todo dia pela minha língua, falo demais. No hospital, né, a vida, no consultório, o dia inteiro eu falo. Então, a língua, quando eu penso na língua de Santo Antônio, que está lá viva, para vocês quiserem ver, que ele só falava de Deus. Quando ninguém queria escutar o Evangelho, ele ia para a beirada do rio, os peixes saíam para escutar a palavra. Então, você pensa no dia, o que você mais falou? Mais amaldiçoou. Alguém te dá uma fechada no trânsito, o que você fala?
Não precisa comentar. Aí você pensa assim, você fala, que Deus te abençoe, meu filho. Deve estar com mais pressa do que eu. A gente não sabe, não é verdade? E é tão interessante que eu queria comentar uma coisa para você, com vocês, que às vezes a gente discute pouco, mas que a gente precisa discutir, porque há uma tendência da personalidade nossa, do ser humano, que é isso que Jesus vem tocar na ferida, né? Não julgueis. Coisa simples. Para não ser julgados. Não condeneis, para não ser descondenados. A palavra aqui, ela é muito dura sobre isso. Tanto Tiago, né, meu amigo Tiago, estou de mal agarrada nele. Tanto Tiago quanto São Paulo, eles pegam muito pesado com a questão do julgamento. Porque o problema não é eu te julgar para que você não me julgue. Eu não te julgar para que Deus não me julgue. Compreenderam a dimensão disso? É muito grande. É muito pesada. Mas vocês nunca poderão falar que vocês nunca ouviram falar sobre isso. Porque faz parte da nossa caminhada entender isso e pedir a Deus a graça de não julgar. A graça de se colocar no lugar do outro. Ter compaixão. E muitas vezes eu vejo situações que eu falo, se eu estivesse no lugar dessa pessoa, eu faria pior do que ela. Né? E hoje eu descobri, né, tristemente, eu descobri, falei isso há uns anos atrás, falei com Jesus, na ira eu sou capaz de matar. E é duro o dia que você descobre isso. Que a ira te leva a matar alguém. Então, você não está imune a nada. Eu tive uma oportunidade, que eu considerei um presente, de ir numa prisão, na época de Natal. Fui lá falar para os presidiários. Porque uma atitude sua não te define. O fato de você agora aqui levantar e brigar não quer dizer que você seja isso. Mas às vezes naquele momento, pelo impulso, você comete um erro, e isso não pode te definir como pessoa. Essa é a misericórdia. Então eu fui lá, fui na PAC, aqui de Nova Lima, que é a igreja aqui, tem um trabalho lindo lá, lindo. Vocês conhecem? É a igreja que não tem, a cadeia que não tem guarda, que não tem chave, né? Fica tudo aberto, né? E inclusive eu entrei na cela e me fechei lá dentro com eles, para ver como é que é a sensação de estar preso, né? Um horror, né, gente? Um horror. E aí foi tão interessante, porque eu fui falar para eles, falar de Deus para eles, na época do Natal. Fiquei lá um tempo lá, eles trabalham inclusive com marcenaria, tem todas as armas possíveis que vocês imaginarem. Eles não fazem nada, porque eles querem ir embora, já está pronto quase para ir embora. E aí depois, eles perguntaram se podiam, nós tivemos uma conversa muito bacana, foi muito rico, para mim foi muito rico. E aí depois eles perguntaram para mim, se eles poderiam rezar por mim. Olha que espetáculo. Nós podemos rezar por você? Eu falei, mas é muita honra. Aí eu fiquei no meio, eles fizeram uma roda, e depois eles falaram, agora nós podemos cantar para você? E eles cantaram, e a gente dançou. Olha, eu nunca imaginei que eu ia estar no meio de tanta gente que matou, tanta gente que roubou, tanta gente que fez tanta coisa grave diante da sociedade, dançando e cantando. Porque primeiro eles já tinham sido perdoados por Deus, eles precisavam de se perdoar, e entender que aqui, eu falava isso com um senhor, eu falei isso com eles, uma atitude sua não te define, né? Então, esse não julgar, né? Isso, não condenar, não corrigir o erro, é diferente. A gente tem que ter consciência que um ato nosso determina um sofrimento, e eu preciso reparar isso. Isso é uma coisa. Isso é o pecado que Deus não quer que a gente cometa, mas o pecador Ele ama, e a gente tem que restaurá-lo. Essa é a diferença, né? Então eu não posso simplesmente anular o outro, mas eu tenho que trabalhar para que ele possa ser reintegrado na sociedade. Mas isso em condições menores. Vocês observam no meio de nós, às vezes a gente está com raiva de alguém, a gente está chateado com alguém, às vezes corta uma relação que não precisava cortar, condena, fala, mas o outro não podia ter feito isso. E é tão interessante que às vezes a pessoa, há um tempo atrás, ano passado, uma pessoa me ligou, minha secretária falou, tem uma pessoa te ligando tanto de Brasília. Eu falei, quer falar com você? E meus horários, naquela loucura. Eu falei, eu vou atender, vou receber aqui, me dá o telefone que eu vou ligar para essa pessoa. E aí descobri que era uma pessoa que eu tinha morado junto, né? Morei no pensionato de Freira, vocês imaginam, 200 mulheres, nós conhecemos gente demais, né? E ela falou, Filó, eu preciso falar com você.
Falei, uai, menina, quanto tempo a gente não conversa? Porque eu estou sem paz. Uai, mas o que aconteceu? Porque eu não aguento mais ir ao padre, pedir perdão, mas eu precisava conversar com você para você me perdoar. Falei, de que, gente, que eu não estou sabendo? Não, Filó, porque em determinada época eu fiz uma coisa gravíssima com você. Falei, fez? Não lembro, não. Se tem uma coisa que Deus me deu, entre tantas, é o esquecimento de tanta coisa. Não consigo lembrar. Eu falei, minha filha, mas você tem certeza que você fez isso mesmo? Fiz. Uai, se você está incomodado e precisa do meu perdão, está perdoado, né? Nem estou lembrando o que é. Mas que bom, vou pedir a Deus, me faça esquecer muita coisa. Não vou ficar com muito mimimi, não, Senhor. Eu quero o céu. Né? Então, eu estou pronta, eu estou aqui a caminho, estou tentando me fazer. A gente anda um passo, dá 10 para trás. Quando eu leio o Evangelho, quero morrer. Misericórdia, como é que nós vamos fazer isso? É só na graça, né? Aí você escuta Paulo falando assim, ó, homem, tá na primeira carta na carta de São Paulo aos Romanos, no capítulo 2, ele fala, homem, quem quer que sejas, que te arvoras em juiz, julgando a outro, condenas a ti mesmo. Sabe por que ele fala isso? Porque você faz a mesma coisa que o outro faz. Então, é muito interessante porque o avarento, ele vai recriminar a avareza. Aquela pessoa muito sensual vai achar pecado em tudo, vai achar que tudo é luxúria. Então, o orgulhoso vai achar que aquilo lá é só pecado de soberba. Porque, na verdade, a gente vai recriminar no outro aquilo que você não concorda em você mesmo e não tem coragem de enfrentar. A gente tem que ver que a gente não presta para nada mesmo, né? É tudo ordinário. E tem que mostrar isso diante de Deus. Para Jesus, olha o que eu fiz, porque eu sou péssima mesmo. Trabalha em mim, Senhor. Olha o sentimento que eu tive agora. Olha a inveja que eu tive. Olha, isso é sério. Seríssimo. Olha o ciúme que eu estou tendo. Olha a rivalidade, Jesus. Eu estou com ódio do outro que foi promovido. É isso. A gente coloca a nossa miséria diante de Deus, que bobagem. E aí vamos pedir a Ele que trabalhe. E Tiago ainda é pior, né? Porque Tiago não é mole, não. Tiago, a carta dele é pequenininha, tem 5 capítulos, mas em compensação, né? Ele fala, não faleis mal uns dos outros. E às vezes a gente não tem a coragem de falar com a pessoa. Às vezes a esposa fala mal do marido com os filhos. Fala mal do seu marido com ele mesmo. Com jeito. Fala, vamos conversar. Não gostei disso. Esse comportamento não está bom. Fala isso com um amigo. Fala, isso não foi bom. Essa atitude sua me chateia, me magoa. Chegou em mim dessa forma. Se o outro não for corrigido, ele não sabe se está no caminho. Compreende? Amigo não é aquele só que abraça, é aquele que corrige. Tem coisas que a pessoa me fala, eu falo com ela assim, primeira coisa para poder falar com você, eu preciso saber se é cristão ou não. Porque se for cristão, eu vou te corrigir. Se não for, larga para lá. Não vou perder tempo. Se é cristã, então não faça isso. Porque está na palavra de Deus. Se você quiser o céu, presta atenção nisso. Aí sim eu sei que a pessoa vai ouvir, porque ela é cristã. Para aquela que isso não faz a menor diferença, eu respeito, cala a boca e falo, o que você acha? A minha forma de pensar vai ser muito diferente da sua, porque o que me dirige é Deus. Tudo que eu tenho que agir, eu tenho que pensar no que Jesus falou. Então eu não posso te orientar do jeito que eu penso, porque senão eu vou te escandalizar. E eu não quero te escandalizar. Então é assim, né? Então não é uma atitude fácil. Quando tem gente que espera o outro sair e fala mal, fala, viu a roupa do outro? Está péssima. Pois eu prefiro falar assim. Ontem teve uma mãe no meu consultório que ela é linda, linda. Está no 2º filho, acabou a consulta, falei com ela, amiga, agora o assunto é eu e você. Vou te falar como uma mãe fala e talvez sua mãe não esteja te falando. O que, filó? Você dá um jeito que seu marido vai arrumar outra, você está um caco. Pode dar um jeito de arrumar. Se a mulher linda, eu não entendo porque vocês viraram mãe, vira só roupa de ginástica e anda de cabelo para cima. Está errado. Seu marido não te conheceu assim. Vai se arrumar. Você é linda. Filó, eu também estou achando que eu estou péssima. Eu falei, pois é, então dá um jeito. Próxima consulta, mês que vem, você chegar desse jeito, eu vou dar um jeito, não sei. Você tem umas pernas lindas, vai pôr mini saia, você tem que sair de casa, seu marido ficar desorientado que você está na rua.
tem que ativar isso. Por que amante é interessante? Porque não tem nenhum problema, dorme com roupa, está sempre com lingerie maravilhosa e camisola linda. Ela falou, Filó, eu estou só com pijama de ursinho. Eu falei, seu marido vai te matar, criatura. Mas se não tiver uma louca de uma pediatra para te falar isso, não vai ter outro para falar. Antes de ser mãe, você é esposa, e não pode largar de cuidar uns dos outros, que depois isso gera tanto problema que vocês não têm dimensão. Falei, eu cuido da família, eu não cuido só da menina sozinha. Pode dar um jeito. Falei, eu vou começar a academia amanhã. Falei, parabéns. Pode perder esse espelho, tá bom não. Falei, minha filha, quem vai ter coragem de falar isso com você? Ela falou, ninguém, né, Filó? Falei, ninguém, minha filha, vai ter coragem de falar com você. Se arrume, porque você é uma mulher linda e está acabada. Não permita. Ela falou, minha sogra falou isso comigo. Falei, porque te ama, senão o casamento vai acabar, que ela conhece o filho dela. Mas a gente tem que ter coragem de dizer isso por amor ao outro. Não para esperar ela sair e falar, viu, fulano, acabou. Não, fala agora, senta aqui, que agora a conversa minha com você. Mas a gente precisa ter coragem para fazer isso, tem que ter amor. Não é para destruir, para promover o outro. Isso que ele fala aqui, não fala mal, né? Ele fala que a gente não pode julgar a lei, a gente tem que praticar, né? Só há um juiz. Você sabe, como é que eu condeno a sua atitude? Eu sei o que passou no seu coração naquele momento. Como é que eu posso julgar? Como é que eu posso julgar uma mãe que chega em casa, pega o marido abusando sexualmente da filha, e ela pega uma faca e mata o marido? Ela está errada? Naquele momento, ela agiu como uma leoa e defendeu a filha dela, de 3 anos de idade. O que passou no coração daquela mulher naquela hora? Que atitude levou ela a fazer isso? Se eu estivesse no banco lá para julgar, ela ia absolvê-la. Então a gente não pode julgar, a gente não pode condenar. Eu falei, se eu estivesse naquele momento ali, o que eu ia fazer? Então pensem sempre nisso, porque eu aprendi uma coisa, tenho aprendido muito, né? E Jesus me ensinou muito. E é tão interessante que quando eu ainda tinha 17 anos, ontem, né, gente? Claro. Um dia eu rezando, Jesus falou assim comigo, tudo que você quiser, que alguém... Eu estava reclamando alguma coisa com ele, não sei o que eu estava reclamando, não. Eu acho que eu devia estar muito sozinha, isso mesmo. Tinha muito saído de casa, sozinha, tinha ninguém, né? Tinha ninguém, tinha ele, graças a Deus tinha ele. Tinha um amigo, né? Uma amiga. A gente, quando veio do interior, as pessoas não te acolhem direito, né? Você convive na hora da faculdade, e depois, final de semana, você se vira, né? E é claro que eu estava falando com ele. E eu falei com ele, ô Jesus, mas eu não consigo ninguém, estou sozinha. Alguém para conversar, alguém para bater um papo, tomar um colé, né? Porque eu sentar no lugar sozinho, se eu começar a falar, eles acham que eu sou louca, né? E aí eu escutei uma frase que depois que eu fui conhecer a Bíblia, depois, porque enquanto 17 anos eu não lia a palavra, eu comecei a ler com meus 20 e poucos anos. Ele falou assim, o que você quer que alguém te faça, faça você primeiro. Isso estava na palavra. Quando eu li isso anos depois, eu chorei muito, porque ele ensinou uma regra de ouro, né? Aquilo que você quer. Então, se você quer um amigo, faça um amigo, procura por ele, cuida dele, né? Primeiro. Então, primeiro faça você para poder receber. Então, sempre dê o primeiro passo, fique esperando o outro dar o primeiro passo. Há muitos anos atrás, uma senhora do grupo, quando meu grupo de oração era pequenininho, na Capela das Freiras, uma família que é muito rezar, uma senhora estava sofrendo muito, que os filhos tinham brigado, e estavam inimigos, e ela estava sofrendo demais da conta, e ela me pediu se eu podia dar um jeito na história, se eu podia dar um jeito de conversar com eles. Então, eu fui procurá-los, separadamente, e aí um falou assim, mas eu estou esperando ele tomar uma atitude. Falei, não. Ele falou, eu estou aberto, eu estou esperando só que ele venha. Eu falei, então vamos lá junto? Vamos lá. Ela já tinha preparado a casa dela com os filhos todos, eu cheguei lá com o outro. Vamos lá fazer a reconciliação, somos irmãos. Então um estava esperando a atitude do outro. E às vezes você perdeu um amigo, perdeu alguém que se ama, porque um está esperando o outro tomar atitude. Vai você. Calça, vai lá com aquela cara mais lavada, fala, estou sofrendo porque eu estou com saudade de você. É assim. Assim é o que Jesus faria. Pensa sempre. Fala, como é que o senhor faria no meu lugar? Então, não, tudo isso que ele falou hoje, né, é tão sério. Isso são regras para a nossa vida. Porque é dessa forma que a gente agir que as pessoas irão ver que nós somos filhos de Deus.
É fácil? Não, de jeito nenhum. Não estou trazendo hoje nada fácil, porque também não é fácil para mim. E aí eu estava falando com vocês que Jesus me ensinou tanto, né? Não só essa frase quando Ele me disse, mas eu aprendi que a gente tem que ser sorvedouro do mal. Então, você escuta, tudo que alguém vier e falar, fulano, você está sabendo? Fulano saiu de casa, está traindo com a fulana. Escuta e fala, pronto, ficou por isso mesmo, está de morta. Escuta e não leva o assunto para frente. Sorvedouro do mal. Aquilo que você escutou, morreu em você. E a outra coisa que eu aprendi, um dia, Helena, não sei se foi em Salmos, não sei onde é que foi, acho que foi nos Salmos. Então, para mim, não me distrair, não me dispersar, não julgar, não observar o outro, porque uma característica de médico, gente, médico dá diagnóstico olhando. Você olha para uma pessoa, você dá um diagnóstico, é uma coisa impressionante. Na postura, na forma de falar, é impressionante, a gente tem uma capacidade de observação muito grande. Então, para mim não correr o risco, fora do trabalho, de ficar observando os outros, falando que eu não devo, ou pensando que eu não devo, eu só assisto missa, assim, de preferência na primeira cadeira, ou quando eu estou aqui de ministro, ou aqui, de frente, que eu só olho para o altar, né, para não correr risco. E segundo, eu descobri que quando eu não estou nessa posição, que aquele que fez os olhos, fez a pálpebra. Então, para mim não julgar, eu fecho os olhos. Isso eu aprendi na palavra de Deus. Então tem situações que eu prefiro nem observar para não lançar um juízo, mesmo que eu não fale. Eu pensei, se eu pensei, já pequei, que eu já julguei aqui, né? Então eu fecho os olhos, falo com Jesus, daqui um dia eu vou cair morta na rua, né? Porque eu não vou enxergar nada, porque tem que fechar o olho para tudo, não posso olhar para a direita, não posso olhar para a esquerda, está difícil, tem hora que a situação, eu falei com ele aqui, amigo, cá entre nós, eu estava dirigindo, eu falei com ele, olha para a direita a situação, não pode julgar, olha para a esquerda, está ficando difícil de olhar. Tem que olhar para frente, às vezes a situação está na frente, fala com ele. Você há de fazer um abatimento da situação, porque não está fácil. Não porque a gente tenha verdade, mas é porque isso é um traço da nossa personalidade, né? Já na hora que você olha, você condena, você julga. Então tem muita coisa para que Deus não se apavore, como eu não me apavoro, eu leio isso e falo, nossa Jesus, que programa de vida, né, amigo? Nós temos até o fim do meu tempo aqui, para eu trabalhar tudo isso em mim. Mas por isso precisamos rezar muito, por isso precisamos confessar muito, por isso precisamos de muita Eucaristia, para que a gente possa entregar para Ele a nossa alma de leproso, né? Porque nós somos leprosos de alma, como dizia São Francisco, né? Fala, Senhor, olha a lepra, e se o Senhor pode me curar, me fazer nova de novo, me dá um espírito novo, Senhor, me dá um coração novo, me ajuda, eu quero pela minha vida revelar que sou filha do Altíssimo, mas me ajuda, porque sem a sua graça não vai revelar nada. Aliás, eu posso comprometer o teu santo nome. Isso é um caminho. Nós já fizemos só a semente que foi plantada. Como que essa semente cresce? De repente você vai estar conversando com alguém, na hora que você for emitir um juízo, você vai ter uma tosse, você vai mudar de assunto. Aconteceu, não esqueci, era outra coisa que eu ia falar. Pronto, muda de assunto. É assim, né? Quando a gente lá no grupo de oração, quando a gente morava no pensionato, e depois que a gente rezava, a gente ia comer, né? Estudante é sempre esfomeado, pobre, a gente não tinha dinheiro para nada. Sempre eu falava assim, eu estou com uma fome, o que você tem no quarto? Outro falava, você tem água? A água todo quarto tinha. Outro falava, eu tenho pó de café, o outro tinha açúcar, outro tinha um pedaço de pão. Fazia um banquete. Quando a gente sentava para comer, as pessoas falavam assim, vamos falar mal dos outros? Eu falava, ótima ideia, tinha acabado de rezar, ótima ideia, vamos, a gente começa falando de você. Esse assunto foi abortado na história, porque quando a gente se reunia, descobriu que a gente falava, na verdade, era de si mesmo. Então vamos falar de nós mesmos? Mas isso é um treino, né? Jesus vai nos treinando, mas à medida que eu me exponho a Ele. Então, meus queridos irmãos, assim, essa palavra de hoje, longe de ser algo que nos desanime, é a palavra que nos encoraja, a exemplo de Nossa Senhora, que quando o anjo apresentou para ela a missão dela, ela falou, eu não sou capaz, como é que isso vai acontecer? Ele falou, né, o Espírito virá sobre ti. Então, quando ela falou, faz em mim aquilo que o Senhor precisa fazer. Então que a gente também tenha a audácia, a coragem de pedir a Nossa Senhora que nos conduza, que nos ajude a fazer uma entrega a Deus tamanha, que fala,
Senhor, eu falo isso com Ele todos os dias, não deixe a obra que eu sou ficar inacabada. Permita que eu consiga completar na minha vida aquilo que o Senhor sonhou quando o Senhor me fez. Termina a obra. Permita que encerre tudo o que o Senhor fez. Eu falo com Ele todo dia: Jesus, o tempo é curto, está acabando. Me ajuda a encerrar aquilo que eu vim fazer. E assim, Deus não vai deixar nada inacabado, mas entrega para Ele. Aprenda que somos dependentes dEle. Vamos pedir a Nossa Senhora que nos conduza, ela, né, que fez tão brilhantemente tudo, foi aquela que ouviu, que permitiu que a palavra trabalhasse nela, e que ela que gerou a vida, né? Porque tudo isso não é uma ilusão, né, gente? A igreja, aquilo que nos revela, Deus, Jesus, Maria, os santos, isso não é uma ilusão, isso é real. Um dia nós os veremos, um dia as nossas mãos também irão tocá-los. Aquilo que os apóstolos falaram, né? O que os meus olhos viram, o que os nossos ouvidos ouviram, o que as nossas mãos tocaram, nós tocamos na vida. Um dia nós vamos tocar. Isso é real, de verdade. Isso não é uma história de carochinha, né? Nossa Senhora não nos deu uma ideia, ela nos deu Jesus, né? Então que ela nos ajude a amá-lo, e que por sermos amados por Ele, nos dê a graça de ter como gratidão desse amor, amar. O dia que a gente aprender a amar, tudo isso aqui é simples, porque o amor passa por tudo isso. Por que uma mãe perdoa sempre? Pelo amor. Mãe, mas olha o que esse menino fez com a senhora. Mas ele é tão bom, gente. Menino bom desse jeito, né? Eu já falei isso com vocês. Por que todos os presos são, né, eles conseguem pegar os criminosos? Porque eles fogem para cada mãe. Porque a mãe é aquela única que visita, né? Tão interessante. É o amor que faz visitar. É interessante. Na penitenciária feminina não tem visita. As mulheres que estão presas porque ajudaram os companheiros na droga, eles não vão visitá-las, porque não amam, usaram. Mas a mãe é a única que vai. Ela vai lá sempre visitar. É esse amor. É esse amor que Nossa Senhora vai nos ajudar a receber de Deus, a entender que somos amados, para que a gente possa fazer da nossa vida, da hora que levanta, a hora que dorme, somente um hino de amor, porque o nosso Deus só sabe nos ensinar isso. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo.
walked in with that silk tie smile, charming hearts from across the aisle. You said, I'm just here for the ride, but your eyes were begging for sugar on the side. Sugar on the side, just a little taste. No need to rush, no need to waste. You stir me up with that sweet reply. Baby, you're my sugar on the side. We don't talk in black and white, just jazzy colors in candlelight. You don't play fair, but I don't mind, long as I get that sugar on the side. Sugar on the side, just a little taste. No need to rush, no need to waste. You stir me up with that sweet reply. Baby, you're my sugar on the side. Side of tea on the radio tells you sat with me, I gotta sing to froze. I'm bid a Pearson's into is clear, and I bake my heart and I make my feathers skill. Sugar on the side, just a little taste. No need to rush, no need to waste. You stir me up with that sweet reply. Baby, you're my sugar on the side.